Saúde, amados irmãos, com a graça e a paz de Cristo. Amém? É muito bom realmente podermos nos reunir para louvar o nosso Deus, independente do atraso. A gente poderia esperar a noite inteira para honrar ao nosso Criador. Mas eu quero apenas de início falar o quanto a Ana e eu nos sentimos honrados pelo convite e nos sentimos muito felizes em estar aqui com vocês. Estou experimentando mais uma vez esse calor. Eu sou nordestino, então ele tem que vir aqui mesmo e experimentar um pouquinho das raízes. Mas muito bem, a gente já está com o horário avançado e eu quero lhe convidar a abrir a sua Bíblia em Efésios capítulo 4. Daqui a pouco nós faremos a leitura de alguns versos de Efésios capítulo de número 4. O tema do nosso Congresso Nacional esse ano é Paixão e Pureza. Nós já tivemos duas excelentes palestras sobre o assunto e eu quero agora passar pelo menos nas próximas 3 oportunidades, conversar um pouquinho mais com você sobre alguns aspectos desse tema Paixão e Pureza, começando com Efésios capítulo 4. Deixa a sua Bíblia aberta, daqui a pouquinho nós vamos fazer a leitura. Nós temos pensado então nesse tema. A ideia aqui, uma das perguntas que nós temos é como é possível manter pureza em nossas paixões legítimas. Nós temos várias paixões e elas são legítimas quando no Senhor. Não há nenhum problema com paixões em si, mas é a questão do princípio por trás dele e da maneira como nós vivemos essas paixões nas Escrituras. Vocês aí atrás estão conseguindo discernir o que eu falo? Dá para ouvir bem? Tudo tranquilo? Joia, eu sei que vocês estavam com um probleminha hoje cedo. Como nós conseguimos ou como nós podemos nos manter santos em nossos relacionamentos que envolvem essas paixões? Nós temos pelo menos 2 maneiras de pensar sobre essas perguntas ou de responder essas perguntas. Nós poderíamos fazer aqui uma lista de regras, o que fazer e o que não fazer. Geralmente a gente pensa que santidade tem muito mais a ver com o que não devemos fazer. Nós poderíamos então listar aqui algumas regras do que fazer e não fazer, e assim nós buscaríamos manter esta pureza em nossas paixões. Uma outra maneira de nós fazermos isso, e eu diria bem mais promissora, correta, seria indo direto à fonte que alimenta os nossos impulsos, a fonte que alimenta as nossas vontades e desejos, onde a ética cristã, ou de onde a ética cristã flui, de onde as nossas paixões são purificadas. E é isso que eu quero fazer com você essa noite. Eu lhe convido a ler Efésios capítulo 4, versos 17 a 24, e eu gostaria que você, se possível, tivesse o texto aberto. Nós vamos ver esse texto versículo por versículo, se assim Deus nos permitir. Efésios 4, a partir do verso 17, nós lemos o seguinte: isto, portanto, digo e no Senhor testifico, não vivam mais como os gentios, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo o seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Tendo se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem para, de forma desenfreada, cometer todo tipo de impureza. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo, se é que, de fato, ouviram falar dele e nele foram instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês, e a se revestir
da nova natureza criada segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. Eu quero falar então com vocês sobre novas vestes, mentes renovadas. E essa busca pela identidade, sobre o que nós começamos a falar esta manhã no nosso momento de perguntas e respostas. A indústria da moda lucra bastante com a ideia de que a maneira como nós nos vestimos define a nossa identidade. Nós vemos a conexão entre roupa e identidade refletida, exemplificada na maneira como adolescentes se vestem para expressarem a si mesmos. E você tem as modas, aquelas correntes, calça lá embaixo, metade da cueca de fora. Nunca entendi esse tipo de expressão, mas tudo bem. Para se expressar, né? Eles querem se expressarem a si mesmos, é isso que eles querem. O curioso é que nessa autoexpressão, expressar a minha personalidade, eles todos se vestem iguais. São iguaizinhos, mas é para expressar a sua individualidade. E nisso nós já vemos, nessa incoerência, a importância da comunidade e não de roupas na formação da identidade. A expressão de individualidade é, na verdade, uma expressão da comunidade ou sociedade à qual nós pertencemos. A igreja deve ser esta comunidade que reflete as Escrituras, que reflete a vida de Cristo, na qual no ambiente da qual a nossa identidade é formada. Ao invés de marcas de grife, Paulo nos oferece aqui uma opção de vestes muito melhor que qualquer grife de marca. Paulo nos oferece nesse texto uma vestimenta para a alma recriada. Paulo vem ao longo dessa carta fazendo uma exposição detalhada do que Deus fez para chamar pecadores para a sua humanidade reconciliada. E ele agora continua exortando a igreja, esta nova humanidade recriada, a andar de maneira digna da sua vocação. Em Efésios 4:1, se você voltar alguns versículos, nós lemos a frase tema do restante dessa carta. Paulo nos diz no versículo 1 do capítulo 4: por isso eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados. Uma outra tradução: peço que vocês andem de maneira digna. Andem de maneira digna. O que essa vida deve ser, ou o que esse andar deve ser, só pode ser determinada pela natureza do chamado divino do qual ela deve ser digna. Paulo diz que nós devemos andar de modo digno dessa nova vida ou desse chamado. E que chamado é esse? Na carta aos Efésios, Paulo menciona duas características do chamado cristão. A primeira delas, novidade de vida. Efésios capítulo 2, versos 1 a 10. Você lembra como ele inicia nos versos 1 a 3, falando que outrora nós estávamos o quê? Mortos em nossos delitos e pecados, não é assim? E nós estávamos entregues como mortos que éramos espiritualmente, à trindade maligna desse mundo. A nossa carne, o príncipe da potestade do ar e o mundo. Nós éramos escravos dos nossos desejos, controlados pela carne, pelo mundo e o seu príncipe. Mas no verso 10, Paulo introduz o Evangelho dizendo: mas Deus. E eis um bom resumo do Evangelho. O Evangelho é a iniciativa soberana e graciosa de Deus em resgatar homens e mulheres mortos, que nada podiam fazer. Por isso o Evangelho inteiro, de certa forma, pode ser resumido na expressão mas Deus. Mas Deus, que é rico em misericórdia por causa do grande amor com o qual nos amou, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Ele nos tirou da morte, nova vida. Ele conclui essa primeira porção do capítulo 2, no verso 10, dizendo que nós somos feituras de Deus, criados. Isso é recriação.
criados em Cristo Jesus. Para o quê? Para as boas obras. Paulo está falando de recriação, novidade de vida, marcada por santidade. A segunda característica do nosso chamado cristão, do qual nós devemos ser dignos em nosso andar, é que ele produz uma nova sociedade. Na segunda metade do capítulo 2, ainda elaborando a ideia que ele apresenta nos versos 1 a 10 dessa recriação, Paulo fala que Cristo Jesus reconcilia judeus e gentios, recriando-os, fazendo de ambos um só homem, uma só humanidade, que nós conhecemos como a igreja. Cristo recria a humanidade perdida em Gênesis 3, na cruz. E agora há uma nova sociedade formada de homens e mulheres recriados, ressuscitados espiritualmente juntamente com Cristo Jesus. Há uma nova sociedade, a igreja, que é marcada por essa santidade. Essas são duas características gerais do chamado que deve nortear a maneira como você e eu andamos, trilhamos, palmilhamos a caminhada cristã. Hoje eu quero pensar com você sobre a primeira dessas duas características, o chamado divino à novidade de vida, à santidade. Veja só, irmãos, no nível mais fundamental, uma ética cristã robusta é alicerçada sobre a transformação e a consciência da nossa identidade em Cristo. Eu vou repetir isso. A ética cristã, a moral cristã, a maneira como você lida com as suas paixões em pureza, ela brota, ela nasce da transformação causada por Cristo no momento em que Ele nos recria pela graça, e da nossa consciência de quem somos em Cristo. E aí nós andamos com pureza. Nossas paixões, nossos desejos, nossos prazeres de modo geral, nossas ambições, tudo isso é marcado pelo desejo de honrar e glorificar o nosso Deus. Esse é o primeiro e mais fundamental passo rumo a uma vida cristã autêntica, a uma vida de paixões e pureza. A mensagem de Efésios é especialmente relevante, irmãos, em dias de aguda crise de identidade. Nós apenas mencionamos isso rapidamente hoje de manhã. Crise de identidade profunda. Ninguém mais sabe quem é. Quem sou eu? Diante de todas as expectativas falsas, artificiais, superficiais, demoníacas que a sociedade apresenta a nós. A resposta está na palavra de Deus. É possível resumir a mensagem de Paulo nessa carta com uma descrição das duas identidades. A identidade do indivíduo pré-conversão, antes de Cristo, antes do encontro de Cristo com o pecador, e a identidade do indivíduo que foi encontrado por Cristo, regenerado e feito uma nova criatura, certo? Do início ao fim, especialmente a partir do capítulo 2 de Efésios, você vai ver Paulo colocando esse contraste, lado a lado, o tempo inteiro. Outrora vocês eram isso, mas agora vocês são aquilo outro. Tente depois fazer o exercício de ler essa carta com esse contraste em mente. Outrora, agora. Outrora vocês estavam distantes, mas agora vocês foram aproximados quando foram reconciliados por Cristo. Outrora vocês eram trevas, mas agora vocês são luz. Outrora vocês estavam mortos, mas agora vocês estão vivos. E aí daí por diante. Portanto, Paulo nos diz que o crente é essa nova criatura e como tal possui uma nova natureza marcada pela vida de fé e santidade. O que Paulo, no texto que lemos, se refere como vestes novas. É como alguém que tirou o trapo de imundícia de outrora do pecado e agora ele foi revestido de vestes purificadas pelo sangue do Cordeiro. Paulo conclui que novas criaturas devem viver em conformidade com a sua nova natureza.
Lembram da palavra do Senhor Jesus, quando Ele disse que a árvore se conhece pelos frutos? Uma árvore que é má, ela vai naturalmente produzir frutos maus. Uma árvore que é boa, ela vai naturalmente produzir frutos bons. Paulo então nos diz que novas criaturas vivem de modo digno da sua natureza. Por isso ele inicia a sua instrução, a sua exortação, dizendo: rogo-vos, portanto, eu, prisioneiro de Cristo Jesus, que andeis de modo digno da vocação para a qual foram, ou do chamado para o qual foram chamados. Para mim, tudo isso é uma introdução a toda essa questão da identidade de paixão e pureza. Como que eu consigo, como que eu posso manter uma vida de pureza em qualquer área e aspecto da minha vida? Começa por esse entendimento aqui. Mas a pergunta fundamental talvez aqui agora seria: ok, tá, Paulo está falando de identidade, quem somos, a nossa vocação. Quem somos então? Quem somos afinal? Qual é a nossa identidade? Você precisa fazer o exercício de ler novamente Efésios 1:3 e identificar o que Paulo fala a respeito da nossa identidade. Eu vou apresentar para você apenas uma lista muito, mas muito resumida, apenas para te dar um exemplo. Paulo nos diz que, como parte da nossa nova identidade, no capítulo 1, nós somos escolhidos de Deus, filhos de Deus, redimidos, coisas que ele fala a respeito de nós. Redimidos, escolhidos, predestinados desde antes da fundação do mundo para a adoção, ou seja, filhos de Deus, adotados por Cristo Jesus. No capítulo 2 ele nos fala de vida espiritual. Estavam mortos, mas agora vocês têm vida em Cristo Jesus. E mais do que isso, você quer saber a importância da sua identidade aos olhos de Deus? Você já está agora no presente, assentado com Cristo nas regiões celestiais, já agora. Olha que privilégio, essa é a nossa identidade, é quem nós somos. No capítulo 3 ele nos fala que fomos reconciliados com Deus, e que agora, uma vez reconciliados, nós somos herdeiros da promessa, membros do corpo de Cristo. Nós não somos uma raça de segunda categoria, nós somos um novo povo de Deus, redefinido na cruz do Calvário. Ele fala: vocês têm os mesmos privilégios que o povo de Deus do passado, porque há um só povo de Deus, a igreja. Essa é a nossa identidade em Cristo Jesus. As transformações éticas que Paulo espera dos crentes, então, estão alicerçadas sobre algo muito mais fundamental do que mero legalismo ou moralismo. Mais uma vez, uma opção e uma alternativa fraca, imperfeita e, na verdade, ineficaz de tentar viver uma vida de paixão e pureza seria uma lista de o que fazer e o que não fazer. Há lá fariseus do primeiro século, contemporâneos de Jesus: fiz isso, obrigado, Senhor, porque eu não sou como aquele miserável do outro lado ali, flamenguista, coitado, que não fez isso, não vai fazer. Obrigado, porque eu não sou daquela raça dos flamenguistas, Senhor. Eu sei que isso às vezes dá um motivo de orgulho, mas você tem que evitar isso. Evite isso. Não é isso. Isso é algo fraco, insuficiente. Na realidade da nova natureza do cristão e a identidade que ele tem nisso, nós temos uma vida ética agradável ao Senhor. Nos versos 17 a 24 que nós lemos aqui, Paulo resume os dois estilos de vida contrastantes, as duas vestimentas. Ele se refere ao primeiro estilo de vida, aquilo que nós tínhamos outrora antes de nossa conversão, como a vida dos gentios. Não andem, Paulo nos diz. Veja só que interessante, no capítulo 4, verso 1, Paulo diz o seguinte: olha, andem de modo digno da vossa vocação, não é assim? Aqui no verso 17 ele inicia com o mandamento usando a mesma metáfora do andar, que é muito importante para Paulo nessa carta, mas agora negativamente. Ele diz: não andeis como também andam os gentios. E no verso 20 ele volta para o aspecto positivo, porque não foi assim que vocês aprenderam a Cristo, então portanto vocês andam de outra forma. Isso é interessante.
Paulo contrasta aqui a vida gentílica pré-conversão com a vida cristã. Cristão no sentido, gentil no sentido religioso, que nós vamos falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Então a primeira coisa que eu quero destacar para vocês, que eu quero falar nesse momento agora é vestes velhas, a antiga natureza e o seu estilo de vida. Versos 17 a 19. Você pode resumir esses versos como isso: as vestes velhas, a antiga natureza e o estilo de vida correspondente. Paulo vai tratar sobre este momento antes de Cristo aqui. Ele diz: não andem mais dessa forma, como também andam os gentios. Nós somos exortados a nos despir de uma existência pecaminosa, marcada por uma percepção mental fundamentalmente distorcida, que resulta em uma conduta fútil e tola. Vou repetir: Paulo nos exorta a nos despir de uma existência pecaminosa marcada por uma percepção mental distorcida, que por sua vez gera uma conduta de vida fútil e tola. Paulo descreve as roupas velhas, como eu já disse, como o estilo de vida dos gentios, no sentido pagão. Mas essa ideia de gentios é muito alheia à nossa realidade. Ninguém mais se refere a gentios na nossa época, tá? É um pouco esquisito entender isso, mas como assim? O que é que isso tem a ver? Então eu quero propor uma substituição aqui, eu quero propor um exercício mental. Sempre que vocês voltar para esse verso e ler: não andeis mais como andam também os gentios, substitua gentios por brasileiros. Paulo então nos diz: olha, portanto digo isso no Senhor, não mais andeis, falando para a igreja, como também andam os demais brasileiros. Veja, lembre-se, Paulo está escrevendo essa carta para a igreja, uma nova sociedade, um novo povo, jovens, velhos, crianças em Cristo Jesus, nova humanidade. Os versos 17 a 19 são como um espelho refletindo a realidade da nossa sociedade, a realidade daqueles à nossa volta, daqueles que ainda não foram transformados por Cristo Jesus. É assim que eles vivem. E Paulo quer que nós atentemos para isso e não recaiamos no estilo de vida que outrora também era nosso. Ao ler esse texto, você percebeu a ênfase que Paulo coloca na faculdade mental do ser humano? Você percebeu isso? Veja a ênfase que Paulo coloca em aspectos mentais. Ele diz: não andem como também andam os gentios, que vivem na vaidade dos seus o quê? Pensamentos, tendo o seu o quê? Entendimento obscurecido, separados da vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. E se tornaram insensíveis em seu coração e mente, por isso se entregam à libertinagem. Perceba também com isso a maneira como a nossa prática, como a nossa conduta é condicionada pelo nosso saber, pelo nosso entendimento, tanto negativamente, versos 17 a 19, como positivamente, versos 20 a 24. Começa aqui, E aí nós lembramos que Cristo morreu para tirar o nosso pecado e não a nossa inteligência. Nós pensamos e precisamos pensar. As Escrituras estão aqui. Veja a ênfase que não só Paulo, mas as Escrituras colocam na faculdade mental de homens e mulheres, da humanidade, e de como isso se reflete na maneira como nós vivemos. Paixão cristã não deve, não pode ser irracional, irrefletida, como nós vamos ver. A ignorância de Deus produz corrupção moral, enquanto que mentes renovadas produzem virtude. A raiz do comportamento imoral, irmãos, a raiz do comportamento imoral de nossas paixões imorais e impuras está na nossa mentalidade. Paulo fala que a vida caracteristicamente brasileira, pagã, é uma vida de futilidade.
Futilidade. Futilidade aqui denota não apenas a transitoriedade da vida, mas também o vazio, a loucura e a falta de sentido de uma mentalidade alheia a Deus. Quantos aqui já ouviram falar naquela figura mitológica grega chamada Sísifo? Levanta a mão. Sísifo. Sísifo, na mitologia grega, foi um rei extremamente astucioso, conhecido por sua astúcia, especialmente a sua capacidade de enganar aqueles à sua volta, inclusive os deuses. E aí, com a sua astúcia, enganando os deuses, ele acabou caindo na desgraça, ou acabou caindo no desfavor de Zeus. Se você conhece um pouco da mitologia grega e conhece um pouco do caráter caprichoso dos deuses gregos e de Zeus, você evitaria cair em desfavor diante de Zeus. E uma coisa que eu preciso reconhecer sobre os gregos, várias coisas muito interessantes, mas uma delas é que eles sabiam criar punições extremamente sofisticadas, extremamente cruéis. Uma delas foi a punição de Zeus a Sísifo. Por conta da sua audácia, Zeus condenou Sísifo a empurrar uma grande e pesada rocha ladeira acima. E o que ele tinha que fazer todos os dias era empurrar essa rocha ladeira acima até chegar no cume do monte. No entanto, toda vez que ele estava prestes a chegar no topo, o que acontecia? Uma força mais forte do que ele jogava a pedra de volta para o início do trajeto. Ele tinha que descer todo o monte e começar a empurrar a pedra novamente, e ele faria isso infinitamente. Sempre que ele chegava e estava chegando no topo, e para cumprir a sua missão, a rocha era empurrada de volta para o ponto inicial. E aí isso se repetia dia após dia, ano após ano, milênio após milênio. Assim, irmãos, é a vida de alguém sem Deus. Fútil, sem esperança, sem sentido, sempre buscando, mas nunca encontrando, sempre em trânsito, mas não chegando em lugar algum. Homens e mulheres que dão vazão às suas paixões sem Cristo, que dão vazão às suas ambições sem Cristo. Eles vivem uma vida de futilidade à la Sísifo. Estarão em movimento a vida inteira e não chegarão em lugar algum. No final da vida olharão para trás e perceberão que não construíram nada, porque tudo que fizeram foi sobre a areia, e a areia não é fundamento para a vida. O Senhor Jesus disse que vem vindo a chuva forte e a inundação vai derrubar essa construção. Veja o trajeto das trevas morais que Paulo coloca para a gente nos versos 17 a 19. Veja a origem dessa separação de Deus. Ele nos diz que a sua origem está em uma dureza do coração, que é como pedra, por causa da ignorância desses indivíduos, que resulta em um entendimento obscurecido e uma vida alheia a Deus. E finalmente no verso 19, Paulo nos diz que eles se tornam insensíveis e se entregam à libertinagem para de toda forma desenfreada cometer todo tipo de impureza. Mas começou onde? Em uma vida alienada de Deus. Estão me entendendo? Lá fora, eles estão tentando nos doutrinar e estão tendo muito sucesso em doutrinar inclusive a igreja de Deus, dizendo que vocês deveriam nutrir como ambição em suas vidas, o que você deveria e como você deveria dar vazão às suas paixões. Veja, irmãos, paixão, desejo, foram coisas criadas por Deus, sempre foram. Em uma das cartas de C.S. Lewis, naquela famosa série de cartas de um aprendiz, como que isso está? Carta de um aprendiz ao diabo, em várias traduções diferentes dela. Em uma das cartas, o diabo mais experiente, tratando as cartas de um diabo ao seu aprendiz, ele está ensinando esse demônio aprendiz sobre os desejos humanos. E o que ele diz é o seguinte: olha, fala para ele, não se engane, toda a nossa pesquisa ao longo dos milênios não foi capaz de produzir um só desejo original. Isso é o que o diabo está falando.
Em todos os nossos anos de pesquisa, nós nunca conseguimos produzir nenhum desejo original. Sabe o que é que você tem que fazer então? Você tem que identificar os prazeres que o próprio inimigo criou, e por inimigo ele quer dizer Deus. Você precisa identificar naquele seu paciente os desejos que o próprio Deus criou e incentivá-lo a usá-los de forma e intensidade não aprovadas e prescritas por Deus. E eu ousaria acrescentar, e no tempo errado. Você está entendendo a profundidade do insight de C.S. Lewis aqui? Sexo, paixões, todos esses prazeres são em si legítimos quando usados do modo certo, na intensidade prescrita por Deus e no tempo certo. O que é que nós e nossas paixões carnais, levados ou incentivados pelo príncipe deste mundo e as paixões do tempo presente fazemos? Nós pegamos os prazeres que Deus criou e os usamos de forma não permitida por Ele. São as paixões impuras, sexo antes do casamento, defraudação de um para com o outro, independente de homem para mulher, mulher para com o homem. Todas essas paixões usadas de formas equivocadas e não prescritas por Deus. Paulo está dizendo que esse tipo de mentalidade leva a imoralidade inefáveis. Você pode comparar o que Paulo nos fala nos versos 17 a 19 com Romanos capítulo 1 e veja as similaridades entre o estado mental daqueles que Paulo nos diz em Romanos 1 foram entregues a Deus, as suas próprias paixões carnais 3 vezes. Na minha opinião, não há nas Escrituras nenhum texto mais grave do que diz respeito à condenação divina sobre o pecado, do que quando Paulo nos diz 3 vezes seguidas que Deus os entregou às suas próprias paixões. E Deus os entregou às suas próprias paixões. E Deus os entregou às suas próprias paixões. Mas começou aqui e aqui, que nas Escrituras não há uma diferença. Aqui é a sede, aqui é a sede de nossas volições, de nossos desejos e ambições. Mas esse é o aspecto negativo. Paulo está dizendo não andeis assim. E o aspecto positivo? Essas são as vestes velhas. Paulo nos versos 20 a 24 nos fala sobre as novas vestes, a nova natureza e seu estilo de vida. Mas, veja só no verso 20 como ele começa, semelhante a mas de 2:4, mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Em contraste com a ignorância brasileira dos gentios, nós temos o currículo de Cristo. Nós temos o currículo da educação cristã, que não é ninguém menos ou nada menos do que o próprio Senhor Jesus Cristo. A conduta dos brasileiros, marcada por futilidade e tolice, nada tem a ver com o modo como os crentes aprenderam a Cristo. Paulo continua enfatizando a faculdade mental dos crentes. Vocês aprenderam, ouviram, foram instruídos. O ensino de Cristo aqui é compreender a realidade da nova criação realizada em nós no momento da salvação e a mudança de vida, de caráter radicalmente novo que resulta dessa nova criação. Paulo fala que é semelhante a retirar a roupa velha e podre da antiga natureza e vestir a roupa nova da nova natureza, purificada pelo sangue do Cordeiro. Em 2 Coríntios 5,17, falando em um contexto semelhante a Efésios 2, de reconciliação, Paulo diz que, portanto, se alguém está em Cristo, nova criação é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. A pergunta lógica é, então, como viver como se vocês ainda fossem velha criação? Como viver como se vocês ainda pertencessem àquele mundo? Como viver como também vivem os demais brasileiros? Que sentido faz isso? Nenhum. Paulo sabe também que essa nova natureza e essa nova criação não necessariamente
ela não preclude, ela não extrai, ela não anula a necessidade de um esforço diário para a nossa progressão na santificação. Nós só conseguimos avançar em santidade e em pureza porque nós somos transformados. Do contrário, isso não seria possível. Paulo fala que nós devemos nos esforçar para aperfeiçoar a nossa salvação. Lembram disso em Filipenses? Vocês devem se esforçar, vocês devem lutar contra o pecado, vocês devem mortificar as obras da carne. Mas ele continua em Filipenses: porque é Deus quem opera em vós, tanto querer fazer essas coisas, como poder fazê-las. Porque vocês foram transformados, vocês conseguem purificar as suas paixões e a sua carne. Paulo então usa essa metáfora que eu estou repetindo aqui para você, de vestes velhas e novas. Ele nos diz no verso 22, veja só, antes de nós chegarmos ao 22, versos 20 e 21, ele diz: mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo, se é que de fato ouviram falar dele e nele foram instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Paulo está nos dizendo que nesse currículo da ética cristã, o instrutor é o próprio Cristo. Ele fala: vocês aprenderam de Cristo. Mas aí ele diz que não só o instrutor é o próprio Cristo, ele diz que o currículo também é Cristo. No verso 21, se é que de fato ouviram falar de quem? Dele. Veja, é Cristo que nos instrui e nos instrui sobre Ele. Mas Paulo, para o desespero de críticos literários, amontou uma série de metáforas e ainda fala que mais do que isso, Cristo é o instrutor, Ele é o currículo e Ele é o próprio prédio, a escola onde nós aprendemos. Porque ele diz: se é que vocês ouviram falar dele e nele, em Cristo, foram instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Vocês estão aqui nesse congresso sendo instruídos, espero eu, sobre Cristo, de Cristo e em Cristo, segundo é a verdade em Jesus. E aí ele prossegue dizendo que quanto à maneira antiga de viver, aquela dos brasileiros, para ser mais consistente com a tradução, a gente poderia colocar aqui: quanto à maneira antiga de andar, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, a se despir da velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos. Depois ele nos diz: a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês e se revestir da nova natureza criada segundo Deus. Em Colossenses nós temos um texto paralelo a esse, onde Paulo usa o tempo passado para se referir a se despir e revestir. Ele fala que nós fomos despidos do velho homem, revestidos do novo, e que agora no tempo presente nós devemos o quê? Ser renovados em nossa mente. Aqui em Efésios, ele prefere deixar um tom mais de exortação. Ele diz: olha, tudo bem, é verdade que quando nós somos feitos novas criaturas, nós nos despimos do velho e nos revestimos do novo. Mas nós vivemos nesse tempo estranho nas Escrituras do Novo Testamento, em que nós já somos vitoriosos contra o pecado, ao mesmo tempo em que continuamos na luta contra o pecado. Aquilo que nós gostamos de nos referir como já e o ainda não. Já somos vencedores em Cristo, mas você precisa lutar. Já estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, mas com os pés fincados em São Luís, num lugar quente para dedéu. Essa tensão entre as duas coisas. Vocês já têm vida em Cristo Jesus, mas precisam continuar a mortificar os maus feitos da carne. Essa tensão, Paulo então em Efésios prefere dar ênfase a esse aspecto exortativo e fala: vocês precisam diariamente se revestir do velho. Cuidado para não recair. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Você precisa se despir diariamente do velho e se revestir do novo. E no meio tempo fazer o quê? Como que esse novo
Como que essa nova veste se mantém branquinha, purificada, como foi originalmente pelo sangue do Cordeiro? Através da renovação da vossa mente. Vocês lembram de algum outro texto? Quando pensamos em renovação da mente? Romanos 12, um outro texto fundamental, de inflexão na carta de Paulo, em que ele vira do seu momento mais indicativo para uma exortação. Ele fala: portanto, rogo-vos pelas compaixões de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com este mundo, mas o quê? Serem transformados pela renovação do vosso entendimento. Transformados onde? Na palavra de Deus. A nossa instrução, Cristo é apresentado a nós, o currículo Cristo, nas Escrituras, desde Gênesis a Apocalipse. Toda ela é sobre Cristo, e deve ser fruto, e deve ser objeto diário de meditação e instrução, se é que você quer continuar vivendo novas vestes, revestido de Cristo, com paixões purificadas. A velha veste estava apodrecida pelo seu pecado. Ainda que talvez aos seus próprios olhos, quando você olhava no espelho, você via aquilo que queria ver, e tinha a sua identidade formada talvez pelo seu intelecto e talentos e beleza. Nada disso é fundamento para a identidade, porque tudo isso você vai perder mais cedo ou mais tarde. Só uma coisa fica: a única diferença entre Sísifo e alguns de nós é que um dia todos nós encararemos o Senhor soberano. Mas nós vamos falar mais sobre isso daqui a pouco. Portanto, Paulo nos diz que o ensino no qual os crentes foram ensinados pode ser resumido da seguinte maneira: eles aprenderam que ser crente é muito mais do que seguir uma série de regras morais, legalismo, ou o mero conhecimento de uma série de doutrinas bíblicas. Nós vivemos uma época esquisita das redes sociais, com muitas coisas boas, como Sherlock Holmes, e várias outras coisas excelentes também, mas muita coisa ruim. Nós precisamos exercer aquele discernimento cristão que também estão em tanta escassez nos nossos dias, porque ninguém mais tem tempo de pensar. Nós queremos comidas rápidas, fast food mental, 180 caracteres, eu sei lá quantos agora são, mas coisa rápida, sem pensar, novidades, sem pensar. Vivemos um tempo esquisito em que acham-se que ser bom crente é estar na internet comprando briga doutrinária. Movimento dos novos calvinistas. Minha teologia é reformada, glória a Deus pela bênção de Deus em termos um reavivamento de boa doutrina. Mas juntamente com isso nós temos os maus exemplos, que nada ajudam a causa. Gente que grita doutrina sã e vivem como demônios. Falam como demônios, se referem ao sexo oposto como demônios, se referem a doutrinas apenas como instrumentos para briguinhas perniciosas nas redes sociais, sem nenhum desejo de crescimento pessoal ou de edificação do outro com esses debatinhos. Vida cristã, ser crente, é muito mais do que legalismo, é muito mais do que um mero conhecimento de série de doutrinas bíblicas, como quem decora uma teologia sistemática, que provavelmente eles nunca farão a conexão com o coração. E nós sabemos, veja só, que muitas pessoas vão à igreja domingo após domingo para ouvir verdades que elas não têm a mínima intenção em pôr em prática, apenas acumulando sobre si mais e mais condenação para o dia do juízo final. Mas aprender a Cristo significa compreender que ser crente tem a ver com uma mudança radical na natureza do indivíduo, no caráter. E essa transformação, que nós chamamos de conversão, por conseguinte, resulta em uma conduta de vida radicalmente marcada por pureza, que nós chamamos de santidade. Amém, irmãos? Paulo então contrasta para nós aqui a vida
de outrora sem Cristo, ele fala que é como quem anda com vestes sujas, pútridas, apodrecidas pelo pecado, mal cheirosas. Mas Deus, que é rico em misericórdia, uma vez que Ele nos salva, agora nós colocamos novas vestes. Parte das características dessas novas vestes são paixões puras, caráter transformado. Então, para concluir, eu quero apenas fazer algumas observações e aplicações. Não vivam como os demais brasileiros vivem, diria Paulo, na futilidade de suas próprias mentes, distantes de Deus e entregues a todo tipo de impiedade. Jovem cristão, você não precisa andar de acordo com tudo que as mídias sociais e falsos ídolos dizem que você deve andar. Nós somos chamados ao não conformismo, não apenas de palavras. Há um velho ditado holandês, não sei se você já ouviu isso, mas há um ditado holandês para quando, não sei se você já experimentou, já teve essa experiência constrangedora. Você está numa roda de amigos batendo papo, e aí está batendo papo de familiares, e de repente há um silêncio constrangedor do nada. Alguém já experimentou isso? Do nada aquele silêncio. Os holandeses têm um ditado para isso, ou tinham, não sei se ainda tem. Quando esse silêncio acontecia, alguém no grupo dizia o seguinte: um ministro passou por aqui. Vocês entenderam a lógica da coisa? Estavam todos conversando, brincando, rindo, de repente aquele silêncio constrangedor do nada, e alguém dizia: um ministro passou por aqui. Sabe por quê? A origem disso é que quando um ministro do Evangelho chegava, ele trazia consigo tanta gravidade e seriedade por conta de sua vida de santidade, que as pessoas se constrangiam e calavam, em respeito à reverência do momento. Como o salmista que diz: o Senhor está no trono, cale-se diante dele toda a terra. Porque essa é a resposta digna diante da soberania e autoridade de Deus. Calem-se diante dele. Quando nós pensamos em nossas vidas, como você pensa na sua vida, qual o efeito que a sua presença exerce na sua rodinha na universidade de amigos, no seu círculo de amizade no trabalho? Qual o efeito da sua presença no contexto familiar de sua casa? Reverência? Compreendem a seriedade de um homem ou de uma mulher santa presente ali? Ou será que eles riem e se sentem à vontade para continuar suas piadinhas imorais na sua frente, porque você é apenas mais um deles? As roupas têm o mesmo cheiro, não há diferença, cheiro de morte, e eles sentem o cheiro de morte, e se sentem à vontade para rir dessas coisas. Então, a título de conclusão, a primeira coisa que eu quero destacar para você é que, pensando nos versos 17 a 19, nós temos aqui uma descrição realista de cada um de nós, e à luz deles nós precisamos refletir ao menos sobre duas verdades essenciais. Primeira, vida sem Deus é sem sentido, vã, pois a vida verdadeira é uma dádiva de Deus concedida na conversão. Não adianta, irmãos, evadir a questão do sentido da vida, escondendo-se por trás de uma vida ocupada, uma vida de drogas, álcool, hedonismo, sexo, paixões impuras, conquista de várias paqueras. Não adianta você se esconder com uma vidinha ocupada por trás dessas coisas. O máximo que você obterá serão alguns momentos de torpor, de ilusão. São apenas passatempos, e o tempo passará. Mas e aí? Exclua Deus da equação e a sua existência será como a de Sísifo, exceto que, como eu falei, em breve todos nós estaremos diante do Supremo Juiz para prestar contas dessa vida. Segunda verdade, diante dos versos 17 a 19, a mente humana é distorcida por disposições idólatras. Ao romper com Deus no jardim do Éden, os olhos do homem se desviaram de Deus e se voltaram para si mesmos.
nós nos tornamos idólatras, autocentrados, egoístas, orgulhosos, e isso explica muito da nossa atitude para com o sexo e para com o sexo oposto em especial. É para mim, qual proveito eu posso tirar para mim, sem nenhum pensamento a respeito de Deus, o autor de todas essas coisas. Sou eu no centro, no lugar de Deus. E aí minhas paixões são aquilo que a carne exige que sejam. A vida tem a sua origem e finalidade última em Deus. Os seres humanos nunca foram destinados a viver apenas como indivíduos isolados, mas foram criados para se relacionar com Deus acima de tudo. Deus em primeiríssimo lugar. O que precisamos não é de autoexpressão, de autossatisfação, mas de uma entrega sem restrições ao nosso Deus. Segundo, perceba o perigo da hipocrisia. A hipocrisia que se vê em remendo novo em vestes velhas. Quantos jovens, já que nós somos a maioria aqui jovem como eu, mesma idade, quantos jovens não querem o melhor de dois mundos? Eu quero continuar com as vestes velhas. Põe um remendinho aqui, outro ali, para entrar na igreja e viver na comunidade da igreja. Mas essencialmente eu vivo como alguém do mundo lá de fora. Mas eu quero aproveitar um pouco da comunidade dos crentes também e andar aqui dentro. Isso é hipocrisia. Muitos vêm à igreja sempre bem vestidos, mas por dentro continuam trajando os trapos pútridos do velho homem. Paulo está escrevendo para crentes aqui. Há um movimento recente no Brasil que aí eu vou, não sei, então, às vezes, geralmente eu piso no pé de alguém quando eu falo isso, mas aí como eu sou visitante, vou embora, depois o pastor local paga o pato, ele resolve a bronca e eu já estou indo embora mesmo e já foi. Mas há um movimento atual que eu acho fascinante, vou usar essa palavra fascinante, para não usar outra, tá? Fascinante. É o movimento da gola clerical. Veja só, e das cruzes, e tem que ser uma cruz celta de madeira e grande. Porque se não for, o cara não é teólogo seminarista e não é crente. Tem que ser uma cruz grande, celta, porque tem um mistério com a cruz celta, é mais interessante. Tem que ser grande. E a gola clerical. Pessoal, os nossos irmãos presbiterianos, tradicionalmente, os seus ministros usam gola clerical. Sem problema, é parte da tradição deles. Eu não estou falando sobre eles, nem os irmãos anglicanos e episcopais. Porque é parte da tradição deles, entende? Isso eles sempre fizeram. Excelente, eu apoio e defendo, faça. A minha bronca são com batistas, em especial, e congregacionalistas. Então eu estou falando da minha turma. E aí eu tenho visto isso crescendo, inclusive entre seminaristas. Não é o problema, obviamente, aqui desse seminário, mas por outros lugares por onde eu passo. Seminaristas, nem ordenado mas com glorinha clerical. Pregando lá o seu sermãozinho mal pensado, tá? No geral. Mas com glorinha clerical. E eu entendo que há um movimento sadio de restauração da estética do culto, e eu valorizo isso. Eu acho que nós, no Brasil em especial, fomos muito longe da informalidade do culto, e eu acho isso um desrespeito, uma falta de entendimento bíblico do que é cultuar ao nosso Deus. Precisamos reformar urgentemente a nossa liturgia e o nosso culto, compreendo demais, mas como é natural da natureza humana, a gente vai para o outro extremo, e nós queremos impor uma reforma pelo lado errado, pelo externo, ao invés de começar pelo interno e por coisas mais relevantes. Então veja só, apesar de eu entender a boa motivação desse movimento, do qual parece essa ideia de gola clerical entre aqueles que não são de tradição, que usam, me é muito estranho, porque a ideia por trás dela é impor a minha autoridade clerical sobre os demais, mostrar que eu sou clero, coisa que os reformadores inclusive lutaram contra. Eu tenho essa autoridade do ministro holandês, e tinha uma autoridade por entrar na sala e não por usar provavelmente uma gola clerical. Mas veja só, irmãos, por mais que eu entenda a boa motivação, é sempre mais fácil exibir uma gola clerical do que as vestes de Cristo. E a minha bronca é quando a ênfase está no externo
quando o interno continua sujo, quando o caráter do relacionamento do seminarista com as irmãzinhas é dúbio, para dizer o mínimo, quando o caráter aqui dentro do seu relacionamento com seus pares, com seus colegas e demais é um comportamento rude, quando nós temos um movimento de difamação de irmãos, corrente popular no Brasil, afirmado e reafirmado por esses que exigem respeito com golas clericais e outros símbolos imponentes. O parceiro que você procura para um relacionamento duradouro, eu sei que a Ana pediu para os irmãos levantarem, foi os irmãos ou as irmãs que ela pediu para levantar? Os meninos, né? Eu devia pedir para as meninas levantarem agora, mas não vou, porque aí, né, não sei se tem sabedoria nisso, vou deixar os irmãos se esforçarem, não é possível. Mas as irmãs, amanhã a gente vai falar mais sobre isso de manhã, se Deus nos permitir. Mas o homem que você quer, com quem você quer passar o resto da sua vida, e homens, a mulher com quem você quer passar o resto das suas vidas, deve exibir as vestes de Cristo, desde o momento em que você colocar os seus olhos nela pela primeira vez. Isso deve ser parte, e talvez o essencial da sua enorme lista de exigências, que ao longo do tempo vai se tornando menor e menor e menor e menor, mas essa não pode sair dela: vestes de Cristo. Por último, as evidências das novas vestes passam pela transformação da mente, como nós vimos em Romanos 12:2 também. Renovados, transformados pela renovação da vossa mente. Nós precisamos, pensando, avaliar seriamente a sociedade ao nosso redor, os valores que ela tenta impor sobre nós. Você precisa avaliar seriamente a pessoa com quem você pretende iniciar uma conversa e um relacionamento, à luz de Cristo. Você precisa ter mente renovada e bíblica para avaliar essas situações nas quais nós não temos fórmulas matemáticas, mas que é preciso aplicar o princípio bíblico de discernimento. Você precisa encarar tudo isso com mentes renovadas, com entendimento. Nós precisamos, acima de tudo, antes de avaliar aquele ou aquela com quem eu quero passar o resto da minha vida, você precisa, com a mente de Cristo, ser capaz de avaliar séria e honestamente a você mesmo, diariamente. Em que está a sua identidade? Como nós medimos o nosso sucesso pessoal? Posses, influência, eloquência, número de seguidores no Instagram, fama, intelecto, beleza. Se você coloca a sua identidade em qualquer uma dessas coisas, você está sempre a 1 segundo de perder o seu mundo, porque tudo isso vai passar inevitavelmente, e tudo pode passar ainda mais rápido do que você imagina. Pensai nas coisas do alto, nos diz Paulo. O que mais consome os seus pensamentos? Esse é um bom critério para entender e discernir os ídolos do nosso coração. No que você pensa quando não tem mais nada a respeito do que pensar? Pergunta esquisita. Mas chegou ao final do dia, concluiu o seu expediente de trabalho, enviou todos os e-mails que tinha que enviar, colocou os meninos na cama, se já tem filho, fez o que tinha que fazer na rotina da noite, colocou a cabeça no travesseiro. Você não é mais obrigado a pensar em nada, porque o trabalho do dia já foi encerrado. No que você pensa quando você não tem mais nada a respeito do que pensar? Isso pode ser um bom termômetro de onde está o seu coração. Quantas vezes o seu pensamento é levado para o Senhor, as suas ambições, os seus desejos, os seus propósitos, sua grande comissão. Volte à escola se você um dia saiu dela. Volte às Escrituras e permaneça nelas. A igreja precisa, nós enquanto comunidade, a presidência da juventude, da AICEB, precisa, todos nós precisamos oferecer esse currículo sempre. Cristão, reconciliado com Deus, ainda assim você precisa constantemente revestir-se do novo homem e renovar-se em sua mente, nutrindo paixões puras. Vamos orar.
Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pela honestidade da Tua palavra. Que o Senhor nos ajude pelo poder do Teu Espírito a sermos transformados por ela e mais semelhantes ao Senhor, andando nos passos de Cristo Jesus. Nós oramos no nome dEle. Amém.